Salmo de número 77, é um salmo de Asaf, foi ele próprio que escreveu esse salmo, e ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia eu busquei, preste atenção, no dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que eu não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Irmãos queridos, nós estamos essa noite falando sobre um homem de Deus, chamado Asaf. Asaf, ele passou por um momento de depressão profunda. Ele também foi acometido por essa doença terrível, chamada depressão, por um determinado período da sua vida. Irmãos, depressão essa que algumas pessoas dizem que é coisa do diabo. Mas, irmãos, está mais que provado biblicamente e cientificamente que depressão não é coisa do diabo. É claro que muitas vezes ele se aproveita da situação, mas a depressão, irmãos, não é coisa do diabo, é uma doença. Inclusive os médicos já descobriram que a depressão é a doença do século. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, por causa das preocupações do dia a dia, por causa da inquietação do dia a dia. Inclusive eu estava lendo uma revista esses dias, e essa revista falava sobre as profissões que são mais susceptíveis às pessoas serem atingidas por esse mal que se chama depressão, por causa da periculosidade ou por causa da profissão ser uma profissão tão estressante. Então a pessoa, ela corre o risco muitas vezes de ser acometida por esse mal que atinge muita gente nos dias de hoje. Irmãos amados, esse homem chamado Asaf, ele também passou por momentos deprimidos, por momentos tristes, por momentos angustiantes na sua vida.
Ele estava vivendo, irmãos, uma situação de angústia. Ele estava vivendo uma situação de desespero. Ele próprio diz aqui: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Irmãos queridos, uma tristeza muito grande tomou conta do coração deste homem. Irmãos, algo tomou conta da vida desse homem, e era um homem de Deus. Está aí uma prova que depressão não é coisa do diabo. Asaf era um homem de Deus, era um homem abençoado por Deus, era um salmista. Está aqui, Salmo de Asaf. Ele era um cantor, era um corista também. Irmãos, e ele foi acometido por este mal. Agora, por que será que essa experiência de Asaf está contida nas páginas da Bíblia Sagrada? Para nos dar, irmãos, uma experiência, para mostrar que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Não existe nenhum mal que Deus não possa destruir. Não existe nenhuma muralha. Não existe nenhuma muralha que não seja derrubada diante do poder de Deus, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vocês viram a muralha da Tânia que foi derrubada, né, Tânia? A muralha do vício do cigarro foi derrubada, e ela está aqui dando o seu testemunho da libertação para a glória do Senhor Jesus. Irmãos amados, Asaf passou por essa experiência, e eu gostaria de acompanhar. Continue com a sua Bíblia aberta, não fecha não, no versículo 3, realidades vividas por Asaf. A primeira realidade vivida por Asaf está no versículo de número 3. Mesmo orando, parecia que ele não encontrava alívio. Olha o que diz aqui: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava e o meu espírito desfalecia. Irmãos, o Asaf, ele diz aqui que mesmo se lembrando de Deus, mesmo orando a Deus, parecia que o alívio não vinha, parecia que o descanso não vinha, parecia que a solução não vinha. Irmãos amados, as pessoas que às vezes estão acometidas por esse mal, às vezes mesmo recebendo oração, parece que a vitória não vem, parece que a solução não vem, parece que a vitória não vem, e a pessoa, irmãos, ela vai se angustiando cada vez mais, ela vai, parece que se aprofundando cada vez mais, parece que não tem solução, parece que ela não vê escape de lado nenhum, às vezes mesmo orando, parece que não tem solução. Foi essa experiência vivida por Asaf. Irmãos, a segunda experiência vivida por Asaf está no versículo de número 4. Ele enfrentou insônia também. Ele deitava e ele não conseguia dormir. Olha o versículo 4: sustentaste os meus olhos vigilantes. Quer dizer, os olhos continuavam acesos mesmo durante a noite, quando ele se deitava para dormir. Estou tão perturbado que eu não consigo falar. Os meus olhos estão vigilantes. Irmãos, o versículo 4 está mostrando que a noite se tornara para ele uma experiência de sofrimento infindável. Irmãos, muitas vezes pesadelos, desassossego, angústias vinham à tona durante a noite. Aflição sem fim surgiam durante a noite. Parece que a noite, ela se tornava a noite mais longa do que outras épocas. Vamos continuar aqui, dando uma olhada na experiência de Asaf, e você vai perceber que é uma realidade o que viveu Asaf. Versículo 4, dificuldade para desabafar. Asaf também tinha dificuldade para falar. Ainda no versículo 4 diz assim: sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Irmãos, a pessoa, quando ela é acometida por esse mal, parece que ela não tem vontade de falar,
ela não tem vontade de se expressar, dá a impressão que não adianta comentar com as pessoas, porque as pessoas não vão acreditar. Muitas pessoas vão dizer que é mentira, muitas pessoas vão dizer que é moleza, muitas pessoas vão até zombar. Irmãos, e a pessoa ela não sente prazer em contar para ninguém, em conversar com ninguém, embora reconhecendo que o silêncio não era a solução. Asaf não conseguia explicar e nem expressar o seu sofrimento para as outras pessoas. Olha o que diz o versículo 4: não posso falar. Vamos continuar, irmãos, vamos continuar para a gente não ser muito longo. Versículo de número 5, versículo de número 5. Irmãos, Asaf, ele começava a pensar nas coisas passadas. Olha o que diz o versículo 5: considerava, durante esse período, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Então, quando ele estava acometido por aquele mal, ele começava a se lembrar das coisas passadas, ele começava a se lembrar das antiguidades, do que havia acontecido. Irmãos, essa é uma das grandes tentações do ser humano, fugir da luta e tentar se esconder no passado. Irmãos queridos, uma das armas mais eficazes do diabo para acorrentar a pessoa e para atacar a pessoa quando ela está passando por este momento, é começar a colocar na cabeça dela as coisas do passado. Ah, antigamente eu era feliz, antigamente eu era uma pessoa alegre, antigamente era diferente, antigamente era melhor, e a pessoa começa a pensar no passado, começa a remoer aquilo que já aconteceu na sua vida. Ah, eu estou assim porque eu não agi daquele jeito, por isso eu fui acometido por isso. Meu querido, esqueça as coisas que para trás ficam e avance para as que estão diante de você, e eu tenho certeza que Deus tem a vitória para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Derruba essa muralha que está diante de você, essa depressão que parece que não tem fim, esse algo que parece que está te desafiando. Não viva do passado, deixa que o passado cuide do passado, e olha para frente, olha para o futuro, olhe para a mão de Deus que está estendida para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, versículo de número 6, versículo de número 6. Irmãos, Asaf, ele fez uma autoanálise da sua vida, ele fez uma análise introspectiva da sua vida. De noite, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Irmãos, durante a noite, ele começava a investigar-se a si próprio. Durante a noite, ele começava a fazer reflexões na sua vida. Durante a noite, quando naquele momento que os olhos não fechavam, os olhos ficavam vigilantes e ele não conseguia dormir, irmãos, ele fazia análises da sua vida, fazia reflexões. Irmãos, fazer reflexão é muito bom, porque a reflexão, ela faz com que nós tomemos decisões na presença de Deus. Fazer reflexão é muito bom, porque ela nos ajuda a chegar mais perto de Deus, quando nós fazemos reflexões boas diante do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, essa reflexão, ela começa a se tornar algo prejudicial, porque essa reflexão, ela começa a ser negativa. Muitos às vezes recorrem às meditações transcendentais, a reflexões das religiões pagãs, que não levam a nada, não chegam a lugar nenhum. Então isso é melhor evitar. Não devemos nos esquecer de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Versículo de número 7, continua com a sua Bíblia aberta. Irmãos, Asaf,
ele tinha um sentimento de rejeição da parte de Deus. Irmãos, a pessoa que está envolvida numa depressão profunda, às vezes ela chega a questionar as coisas de Deus. Ela começa a se sentir rejeitada da parte de Deus. Olha o que diz o versículo 7: rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Irmãos, olha o que estava passando, pastor Zé Roberto, pela cabeça de Asaf. Rejeitará o Senhor para sempre. Irmãos amados, em outras palavras, o salmista estava dizendo assim: será que eu não estou sofrendo por causa daquilo que eu fiz? Será que eu não estou sofrendo por causa de alguma coisa errada que eu pratiquei na minha vida? Irmãos amados, a experiência do sangue que cura, a experiência do sangue que redime, a experiência do sangue que perdoa, irmãos, ela, de repente, essa experiência, ela pode até cair no esquecimento, e a culpa dos pecados antigos começam a vir à tona, e começam a acusar a pessoa. Será que Deus me rejeitou? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me olhando? Será que Deus se esqueceu de mim? Irmãos, isso é terrível. E é aí onde eu acabei de dizer, é aí que o diabo muitas vezes aproveita a situação, né? E começa a colocar coisas negativas na cabeça da pessoa. Irmãos amados, a pessoa começa a pensar: será que isso é consequência dos meus erros? A pessoa começa a pensar: será que Deus está me punindo por causa dos meus pecados? Como Deus pode punir pecados que Ele já perdoou? Como Deus pode punir você, sendo você já uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus? A própria palavra diz que nós, quando nos arrependemos do pecado, e quando nós pedimos perdão para Deus, a própria palavra diz que o próprio Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, Deus não te rejeitou, não. Deus não te abandonou, não. Deus está do teu lado para te dar a vitória nessa noite. Deus não te rejeitou. Você que está me ouvindo pela Rádio Cultura, você que está me ouvindo online, pela internet, Deus não te rejeitou. Ele está do teu lado para te dar a vitória e para te ajudar a derrubar essa muralha nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outra situação, outro sentimento de Asaf. Não se esqueça que era um homem de Deus, era um servo de Deus. Olha aqui a outra experiência de Asaf, está também ainda no versículo de número 8, aliás, no versículo de número 8. Sensação de que as promessas de Deus perderam a sua validade. Olha que coisa interessante, versículo 8: cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Irmãos, olha a experiência, olha a que ponto chegou Asaf, irmão Pedro. Olha a que ponto chegou Asaf. Cessou para sempre as misericórdias ou a benignidade de Deus. Será que Deus não é mais benigno? Será que Deus não é mais misericordioso? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Será que as promessas de Deus se acabaram? Será que Deus se esqueceu, irmão Cristiano, das promessas que Ele fez? Irmãos, olhe os pensamentos de uma pessoa deprimida, de uma pessoa acometida por este mal terrível que tem acometido muita gente em pleno século 21. Irmãos, olha, sensação de que as promessas de Deus ficaram para trás. Irmãos, o salmista, ele começa a questionar a validade da palavra de Deus.
Parece que a Bíblia Sagrada não funciona mais. Irmãos, o homem nessa situação, ele não consegue tomar posse de certas porções bíblicas. Ele não consegue tomar posse das promessas de Deus na sua vida. Será que aquilo que Deus prometeu para mim, Deus se esqueceu? Será que a promessa que Deus fez para mim ficou para trás? Será que a promessa que Deus fez para mim não tem mais validade? Meu querido, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome do Senhor Jesus. Não deixe a depressão fazer com que você desacredite da palavra de Deus. Não deixe que a depressão faça com que você ache que as promessas de Deus perderam a validade na sua vida. Não deixe a depressão fazer, ou essa tristeza, ou essa angústia, não deixe isto fazer com que você perca a confiança no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está na direção de todas as coisas. E eu tenho certeza que você nessa noite vai ser tocado e abençoado em nome de Jesus. Mas ainda não para aí, as experiências de Asaf ainda continuam. Irmãos, versículo de número 9, ele começa a questionar o caráter de Deus. Mas pastor Josué, ele começa a questionar o caráter de Deus, sim. Olha o que diz o versículo de número 9: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Irmãos, uma das características de Deus é a misericórdia, é o amor. Deus, irmãos, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Irmãos amados, houve uma mudança na forma de Deus agir conosco. Esse é o pensamento. O meu pecado é tão grande que Deus não pode mais ter misericórdia? Será que Deus mudou? Irmãos, Asaf começa a questionar o caráter de Deus, pastor Rodrigo. Será que Deus mudou? Será que Deus não tem mais misericórdia das pessoas? Será que Deus mudou? Será que Ele não pode mais ter misericórdia diante do meu pecado cometido? Será que Deus mudou? Irmãos, quantas pessoas às vezes fazem este questionamento: será que Deus mudou? Será que o caráter de Deus mudou? Será que Deus deixou de ser misericordioso? Será que Deus deixou de ter misericórdia? Não! Deus, Ele continua sendo misericordioso. As misericórdias de Deus são grandes, são tremendas. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não questione o caráter de Deus, mas tenha certeza que o Deus que nós pregamos, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Ele está de mãos estendidas para te abençoar e para te ajudar a destruir essa muralha nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Ele continua amoroso, Ele continua misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar agora para o outro lado. Nós vimos até aqui os questionamentos de Asaf, a insônia de Asaf, e outras questões de Asaf, problemas que ele passou durante o período. Mas nós vamos ver aqui quais são as atitudes que ele tomou para que o seu problema fosse solucionado. Ele ficou de braços cruzados, ele ficou de papo para o ar, esperando que o problema fosse solucionado? Não. Versículos 11, 12 e 13. Asaf, ele começa a relembrar o que Deus faz e o que Deus é.
Asaf agora ele dá uma pausa para as reclamações, e agora ele começa a colocar algo valioso, ele começa a colocar algo positivo na sua vida. Olha aqui o que diz o versículo 11 até o 13: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmãos, depois de Asaf passar por esse momento negativo, depois dele passar por esse momento pessimismo, depois dele enfrentar essa angústia terrível, agora Asaf deixa tudo isso para trás, e ele olha para frente, e ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar-me-ei das misericórdias de Deus, meditarei também nas obras desse Deus, e eu falarei dos teus feitos. Irmãos, Asaf ele toma uma posição, e ele começa a se recordar daquilo que Deus fez na sua vida, e ele começa a recordar daquilo que Deus é na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma das armas de vencer a provação, uma das armas de vencer a angústia, uma das armas para você conseguir vencer esse momento de depressão, é você lembrar de que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E você se lembrar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, e Ele continuará fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Recorde que Deus é santo, Deus não faz jogo sujo, Deus não vai te trair de forma suspeita, porque Deus é santo, e Ele é sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, meu querido, entregue a sua vida para Jesus. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar. Entregue a sua vida para Jesus. Peça para Jesus escrever o seu nome no livro do céu. Arrependa-se dos seus pecados e tome uma posição ao lado de Jesus. Se lembre do que já Deus tem feito na sua vida. Lembre-se dos feitos de Deus, e reconheça que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso, que para Ele não existe nada impossível.